Bom pessoal, então vou dar início à aula de Química. Aqui é o professor Luiz, sejam muito bem-vindos. O conteúdo de hoje vai ser estrutura e propriedades da matéria, transformações, conservação da massa, que faz parte da semana de estudos intensivos. Duas aulas a gente vai aplicar em uma aula só, que é para vocês não terem, a carga horária muito extensa, porque o compromisso de vocês, além das aulas da escola, também é com o centro de mídias. As habilidades: reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo, na indústria. Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma transformação química, a lei da conservação da massa, as proporções definidas. E estabelecer, como eu disse, a proporção entre suas massas. As competências socioemocionais, pessoal, de vocês precisam ter curiosidades para aprender, abertura às coisas novas, assim como a gente também, professores, estamos tendo muita abertura ao novo, tudo para a gente é muito novo aqui no ensino remoto. A imaginação criativa, por quê? Porque falar de estrutura da matéria, falar de composição da matéria, átomos, a gente precisa ter uma certa abstração para imaginar os modelos atômicos, beleza? Então vamos lá. Bom, a habilidade, Então vamos começar com estrutura e propriedades da matéria. Pessoal, agora recapitulando assim, o que é química, A química, o que ela estuda? Estuda a matéria, suas transformações e as formas de energia envolvida. Bom, professor, mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, ou seja, volume e massa. Por exemplo, a água é uma matéria, ar é matéria, plástico, vidro, ferro, tudo isso é matéria. Por quê? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, recapitulando, pessoal, a definição de corpo, objeto e matéria. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Objeto é um corpo que foi trabalhado e tem o quê? Alguma utilidade. Exemplo, se eu falar madeira, é matéria. Só que se eu falar um pedaço de madeira ou uma tábua de madeira, então é uma porção bem definida, assim, bem limitada daquela matéria. Agora, se eu, por exemplo, falo um banco ou uma mesa de madeira, eu já estou falando do objeto. Olha lá a definição aqui, ó. Tem aqui, ó, a madeira, que é a matéria. Se eu falar com corpo, a tábua de madeira, e a mesa seria o objeto porque tem alguma utilidade. Ouro, se eu falar ouro, não estou falando assim algum pedaço de ouro, estou falando ouro em geral. Ouro é como se fosse assim universal. Então, matéria, barra de ouro, já seria um corpo, porque eu estou falando uma porção limitada. E o anel, tem alguma serventia, é um objeto de ouro, seria ali considerado, como eu disse, objeto. Bem, vamos lá. Propriedades gerais da matéria. Toda matéria tem extensão, ou seja, ocupa lugar no espaço, Tem massa, Se eu colocar um pedaço de matéria numa balança, ela tem uma massa. Mesmo o ar, que a gente acha que não tem massa, tem sim, Pode ver aí, tem a pressão atmosférica para provar isso. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então eu não posso simplesmente achar que eu vou conseguir atravessar uma parede que eu não vou não, Nem também ocupar o mesmo lugar que uma outra pessoa está ocupando, Ainda mais nos dias de hoje que tem que manter uma certa distância. A matéria pode ser dividida, isso é uma parte muito importante, que quando a gente for falar dos modelos atômicos, a palavra átomo significa não divisível, mas a gente sabe que o átomo pode ser sim dividido em partes ainda menores. Compressibilidade, então tem matéria que pode ser comprimida e tem uma outra matéria, alguns objetos que não podem ser muito comprimidos. Olha, gases. Por exemplo, o gás dentro do botijão está comprimido, virou até um outro estado físico, que ele vira líquido dentro do botijão. E quando a gente descompressa, tira a pressão, ele aumenta o seu volume, passa para o estado gasoso. Elasticidade, tem material que é elástico, tem material que não é não é muito elástico. Engraçado que as nossas máscaras gostam de estar usando, por uso obrigatório, tem elástico que é bem elástico, e tem elástico que não é tão elástico assim, puxa a nossa orelha para frente que chega até meio que dar uma deformada. Aí o pessoal entrando agora aí, a Bruna, eu agradeço o pessoal que está informando seus colegas. Isso mesmo, João, todos podem acompanhar. Vamos dar procedimento aqui. Propriedades específicas, pessoal, grande atenção nessa parte aqui, ó, que é dureza, é a resistência. A gente até falou na aula, alguns alunos falaram, professor, diamante por enquanto é o material mais duro que tem na natureza. Sim, porque ele até risca outros materiais e serve até como corte de outros materiais.
mas tem alguns materiais que podem, né, futuramente ser até mais duros que o ouro. Densidade. Densidade é uma coisa muito bacana para você falar. Ah, boia na água, flutua na água, então é menos denso que a água. Ah, ele afunda na água, então é mais denso que a água. E a densidade aqui, ó, é uma divisão. Densidade é igual a massa dividido pelo volume da substância. Então, as unidades podem ser gramas por ml, que é a unidade, quilograma por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. As duas mais usadas são essas duas aqui, gramas por ml e ml também é equivalente a 1 centímetro cúbico. Bom, não vamos falar muito sobre densidade agora, só citando algumas propriedades. Olha, por exemplo, aqui o quadro de densidades. Olha, o gelo ele flutua na água, olha os icebergs, ainda bem, né? Se o gelo ele, por exemplo, afundasse na água, não sei qual porção de terra existiria na face da Terra, porque se todo o gelo, né, continental lá, ele afundasse na água, o nível do oceano subiria muito. Olha o álcool, então se eu colocar ali um frasco de álcool ali num recipiente com água, possivelmente esse frasco vai flutuar, porque o álcool é menos denso que a água. O mercúrio é um metal, olha a diferença comparado com a água, muito mais denso, né? Muito mais massa pela mesma unidade de volume, que é 1 centímetro cúbico. O óleo também é mais leve, ainda bem, né? Porque não só óleo de cozinha, mas como o petróleo também ele é menos denso que a água. Então, possivelmente, se ocorrer um vazamento num corpo da água, né? Por exemplo, o petróleo derramar no mar, a gente consegue recuperar parte ainda dele, descontaminando um pouco, né, o local onde foi feito o derramamento. Bom, agora, pessoal, conversão de energia. Converter uma energia em outra é muito importante a gente compreender. Olha o nosso chuveiro lá, ele converte o quê? Converte energia elétrica em energia térmica e sai um banho quente ali. Já a combustão, né, que eu não vou adiantar, mas falando já uma transformação química, a madeira é transformada em cinzas, ou seja, aqui uma energia química, né, dos materiais transformada em energia térmica, que é o calor, e também luminosa. Olha já o caso da lâmpada incandescente, também transforma em calor, né? A lâmpada de antigamente ela dissipava muito calor. Hoje as lâmpadas fluorescentes e agora as de LED dissipa em menos calor do que as de antigamente. Tem uma eficiência energética melhor, né? Então, energia elétrica, né, pode transformar ali por exemplo, a corrente elétrica em luz e calor, que no caso desse tipo de lâmpada. Pessoal, agora vamos tentar fazer uma interação no chat. Ó. Segundo lá o que é a definição de corpo, matéria e objeto, o que seria um caco de vidro? Seria corpo, matéria, objeto ou energia? O que vocês acham? Pode responder no chat aí, eu estou vendo. Isso, né? O tronco é corpo. Não é objeto porque possivelmente não tem serventia ainda, a não ser que fosse feito um banco de madeira, uma mesa de madeira. Calor, pessoal, calor acho que ninguém vai errar. Calor, assim como luz, assim como eletricidade, o que é? Muito bem, energia. Eu estou falando de um pedaço de ferro, uma barra de ferro, estou falando de algum objeto de ferro, tipo uma prateleira, uma mesa, uma cadeira, não, né? Então, ferro seria matéria, muito bem, vou colocar o MA de matéria. Tijolo. E agora, tem gente que meio que, né, fala tijolo, será que já tem alguma utilidade? Será que pode ser um objeto já? Ou será que seria um corpo? Será que o tijolo tem alguma utilidade? Ou se eu fizesse, por exemplo, uma casa, teria mais utilidade do que só o tijolo, né? Mas ele foi trabalhado, e agora, né? Não é só um pedaço de barro, ou então um quilo de barro, né? O que vocês acham? Seria matéria? Não, Isadora, não precisa copiar não, tá? Só registrar depois o tema da aula. Eu acho que você já tem registrado aí no caderno das outras aulas, né? Então, tijolo seria matéria, objeto? Ou seria corpo, objeto? Matéria, no caso, seria o barro, por exemplo, ou terra, né? Mas vamos deixar aqui que pode ser aqui, ó, corpo, pode ser uma porção limitada daquele material, daquela matéria-prima, mas vamos supor que o objeto também tenha alguma utilidade. Então, vamos colocar como os dois aqui. E o ar? E o ar? O ar ali, né, é matéria? Ou o ar é objeto? Não, o ar não tem forma, né? Isso, o ar é matéria.
Atrasamos um pouquinho aqui, mas vamos seguir bem um pouquinho mais rápido aqui, ó. Bem, pessoal, estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. É muito importante, eu gosto de frisar aqui, ó. Olha a diferença, ó. Vamos pensar na água. No sólido, as moléculas estão mais afastadas, né? Mais juntinha, perdão. No líquido elas se afastam mais, e no gasoso. No entanto, a água a gente sabe que é diferente. No sólido ela está mais afastada do que no líquido. Tanto que se eu colocar uma garrafa de vidro com água para congelar, ela estoura, porque a água quando congela, ela expande. Mas se eu falar de qualquer outra substância, o sólido, as partículas estão mais unidas. No líquido, as partículas estão mais separadas. E no gasoso, mais ainda. Aqui lembrando um pouquinho as transformações, ó, fusão, quando derrete algum material. Vaporização ou evaporação, quando transforma no gás. Condensação ou liquefação, quando o gás se transforma no líquido. E a solidificação. E quando passa direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação e ressublimação. Onde acontece isso? Por exemplo, gelo seco e naftalina, ocorrem essas transformações. Bem, qualquer dúvida depois, mais à frente a gente volta isso daqui. Mas isso é só para lembrar, porque vai precisar usar daqui a pouquinho. Agora, pessoal, entra numa parte muito importante que é as transformações, fenômenos químicos e físicos. Fenômenos químicos, pessoal, eles alteram a natureza da matéria. Então, aquele material deixa de ser o mesmo material, passa a ser outro. Tipo um papel, eu queimo ele, se transformou em cinza, energia, luz e gases. Já se eu amassar um papel, continua a mesma composição química, né? Então, é só uma transformação física. Mudou o quê? Mudou apenas a sua estrutura, mas não as suas propriedades. Então, eu tenho um quadrinho aqui, ó, que ilustra alguma coisa. Papel rasgado, físico. Papel queimado, químico. Lá está sendo amassada, física. A digestão do alimento no estômago, né? Então vai transformar em outro material. Então é fenômeno químico, vai ter corrosão, né? Vai ter a ação de um ácido ali, estomacal. Gelo derretendo, continua sendo água. Combustão da gasolina, passa a virar energia, calor, gases, né? Água fervendo, continua sendo água, né? Tanto líquida como gás ainda é água. Fabricação de queijo, passa por o quê? Passa por uma fermentação ali, né? Ação de enzimas, tal, para a transformação do queijo, né? Carro em movimento, continua sendo carro em movimento, né? Não mudou sua estrutura, apenas a sua localização. Só que apodrecer uma fruta, por exemplo, muda suas propriedades: cheiro, cor, textura, sabor, né? Principalmente assim, algumas evidências, elas indicam que é transformação química, tipo mudança de cor, mudança de cheiro, né? Mudança de sabor. Embora não seja bom experimentar todas as substâncias químicas para ver se ainda é a mesma, né? Bom, aqui, ó, algumas figuras, ó. Esse pão aqui, ó, o que aconteceu com ele? Ele foi cortado. Não a fabricação do pão, mas o pão cortado. Vocês acham que é um fenômeno químico ou físico? Cortar um pão ou fatiar um pão, químico ou físico? Muito bem, físico. Aqui fritar um zoiudão aqui, ó. Coloquei na frigideira aqui, fritou esse aqui, ó, um zóio triplo, hein? Esse cara é apetitoso. Fritar um ovo, químico ou físico? Ovo químico, muito bem. Ah, continua sendo ovo, professor. Na verdade, continua com o nome ovo, né? Mas agora ele mudou cor, mudou sabor, mudou textura, ele alterou a propriedade da matéria. Então aqui é químico. Aqui um desenho de um gelo derretendo. Físico ou químico? Gelo derretendo, né? Continua sendo água, né? Então é físico. Corrosão dos materiais, aqui no caso aqui é ferrujamento, aqui, ferrugem, a formação de ferrugem num pedaço de metal. Físico ou químico? Isso, podem colocar também F ou Q aí. Boa, Natasha, boa de Deus. Igual eu tô fazendo aqui pra gente não ser mais ligeiro, né? Isso, químico. Muito bem. Por quê? Porque passa a ser óxido de ferro, que é um outro material diferente do ferro. Ah, aqui fui tentar dar uma garfada no pedaço de carne e entortei o garfo aqui. Que é isso? O garfo entortou aqui. Químico ou físico? Muito bem, olha lá, apareceu um Fzinho já. Papel queimando. Então toda combustão é transformação química, muito bem. E aqui uma fruta amadurecendo, aqui ó,
a gente experimentar até uma banana verde igual essa daqui e uma banana madura igual essa, a gente vai sentir que mudou as propriedades químicas sim. Aqui é uma substância mais marrenta, seca a boca, ruim pra caramba, né? Esse dia eu peguei uma lá no refeitório lá, foi difícil descascar. Quando eu mastiguei, então piorou, gente. Teve que cuspir, não teve jeito não. E já a banana mais madurinha aqui, ela até é um pouquinho ácida, né? Ela dá pra, solta um pouquinho de água na boca, né? Substâncias ácidas, eles salivam a boca. Substâncias alcalinas, eles amarram a boca. Substâncias marrentas, né? Então aqui é transformação química. Muito bem. Bom, reações químicas, pessoal. É muito importante entender um pouquinho a linguagem química. Olha aqui, ó, tem alguns elementos principais. Ó. O cobre, ele pode reagir, reagir com nitrato de prata, formando a prata sólida e mais o nitrato de cobre. Então isso aqui, ó, transformação química. Aqui é que a gente tem aqui o lado dos reagentes. Aqui a reação acontecendo, indicando por essa setinha aqui, ó, e aqui se transformando nos produtos. Reagentes e produtos. Isso é importante entender. Aqui está escrito o nome das substâncias, né? Mas em outra linguagem aparece como os símbolos. É muito importante tentar entender esses símbolos e também a parte escrita, né? Como aqui, ó. Duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio. Quando não tem nada aqui, significa que é 1. E formando duas moléculas de água. Esses números aqui que aparecem grandes na frente são chamados de coeficientes estequiométricos. Aqui reagentes e produtos, né? Aqui antes da setinha reagentes, né? Os ingredientes. E aqui o que vai se formar os produtos. A setinha, como eu disse, já indica a transformação. E o professor, o que é esse Gzinho entre parênteses aqui? Estado físico. Pode ser sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Por exemplo, quando o sal está em água, fica aquoso. Quando uma substância está em solução, né? Está dissolvida na água, é aquoso. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a conservação da massa, porque na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então a lei de Lavoisier fala o seguinte: em uma reação química feita em um recipiente fechado, onde nada mais pode entrar e nada pode sair, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então a massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Porque tudo que existia antes da reação vai ter que, em mesma massa, ficar sob a massa dos produtos. Então a soma das massas dos reagentes vai ter que ser igual à soma das massas dos produtos. E se não for um sistema fechado? Pode ser que algum gás escape. Aí a massa dos produtos será menor do que a massa dos reagentes. Por exemplo, olha os símbolozinhos aí. Bom, por enquanto tá tudo ok, pessoal? Então quer dizer que, por exemplo, eu vou assar um bolo. Com certeza, depois do bolo assado, ele vai estar mais leve do que a mistura anterior. Por quê? Porque evapora a água, sai o gás do fermento, então o bolo fica mais leve. Agora aqui, ó, um experimento 1 e 2, né? E aqui tá as massas, ó. Sistema inicial, que é os reagentes, e sistema final, que é os produtos. Se eu reagir aqui, ó, 6 gramas de magnésio com 4 gramas de oxigênio, vai formar 10 gramas no total. 6 mais 4 igual a 10. Então quer dizer que depois vai ser formado aqui 10 gramas de óxido de magnésio. Então a soma, ó, 6 mais 4, que é o dos reagentes, ficou igual à soma dos produtos. Se eu aumentar essa massa, colocar 12 aqui, ó, mais 8, total da massa dos reagentes, 20. E a massa dos produtos, né, 20 também. Quer dizer que a massa se conservou. Vamos tentar vocês aqui, ó. Na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. E há a formação de 36 gramas de água e X de cloreto de magnésio. Então, qual que é a massa do X que está faltando aqui? Ó? Se ele falou que 73 reage com 58 e forma 36 gramas mais X. Desculpa a letra aí, pessoal. É meio ruimzinho de escrever. 73 mais 58 forma 36 mais X. Qual é o valor do X, será? Aqui você tem que subtrair daí aqui, ó.
menos 36. Total. Então 131 menos 36. 35 gramas, muito bem. Vai ter um exercício na CEI, lá como é que... O Henrique também aí. Eles são coadjuvantes. Eita. Bom, passando aqui. Modelo de John Dalton, pessoal. Tem um vidinho lá na internet bem bacana que fala dos modelos atômicos. O que é isso? São maneiras de... Opa! Maneiras de representar o átomo. Então aqui, ó, a habilidade, né, é representar com ou sem o uso do dispositivo, tal, as transformações e conservações de sistema que envolvam quantidades de matéria, energia, de movimento. É uma habilidade extensa que é para um primeiro bimestre aqui, ó. Não tem que copiar, Natasha. E aí, ó, essa é a habilidade que vai envolver a análise aqui do modelo de John Dalton, ó. A constituição da matéria, o que é formada a matéria, né? Os elementos, símbolos, massa. Vamos lá. É a lei da conservação da massa, que reação química, a soma dos produtos é igual a soma dos reagentes é igual à massa dos produtos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As leis das proporções definidas também, que Dalton estudou bastante, que fala que a proporção em massa das substâncias são produzidas numa reação fixa, constante e variável, ou seja, como passei aquela reação da água, que duas moléculas de hidrogênio reagem com uma de oxigênio, essa é a proporção, né? 2:1 formando 2 de água. Então existem proporções bem definidas das reações da natureza. Segundo Dalton, pessoal, que ele falava que o átomo, olha como é que é o átomo segundo Dalton, uma bolinha de bilhar. Toda matéria é composta por átomos que são indivisíveis. A gente sabe que na verdade não é bem indivisível não, é formado por partículas menores e podem ser divididas. Todo átomo de um mesmo elemento são idênticos em massa e suas propriedades, ou seja, um átomo de ouro é igualzinho ao outro átomo de ouro. Um átomo de carbono é idêntico ao outro átomo de carbono, devido às substâncias que tem em seu interior, né? Compostos, como a água, são formados de 2 ou mais tipos de átomos. Por exemplo, a água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E uma reação química nada mais é do que um novo arranjo de átomos, né? Uma nova combinação. Esse Dalton, né? Bom, base da teoria de átomo, teoria da atômica de Dalton, né? Ele reparou nas transformações químicas, né, que recombinavam átomos. A quantidade de elementos tem que ser a mesma, tipo a quantidade de átomos que tem antes da reação química tem que ser a mesma depois da reação química, só vai ter novas combinações. Então lá um sal que é formado por X e Y tem a mesma proporção dos elementos X e Y, né? As combinações de Dalton. Olha como Dalton representava os elementos, ó. Tudo por símbolos dessa forma aí. Será que é viável, né? Será que daria para memorizar esses elementos? Imagine agora os tantos elementos que tem na tabela periódica. Imagine se fosse todos símbolos assim, ó. Seria meio difícil, né, de memorizar. Mas hoje foi trocado pelas letras, né? Que tem a ver com o seu nome em latim, que às vezes coincide também com o nome em português. Para Dalton, ó, olha só como é que o Dalton representava a reação da formação da água. Um átomo de hidrogênio só se une a um átomo de oxigênio formando a água. Então para ele, ó, ele não colocava proporções, ó. H com oxigênio formava a água ali, ó. Então, só que a gente sabe que está errado, né? A água não é só isso aqui, né? Para Dalton aqui, ó, a massa do hidrogênio, né, que tem a massa atômica 1, poderia ser comparada com outras massas, com outros elementos. E aí, através do hidrogênio, Dalton conseguiu dar a massa, né, prever a massa dos outros elementos. Só que ele só se confundiu, porque a massa do hidrogênio para ele, a água, né, a água era formada por HO. Então ele comparava com os outros elementos. Só que ele errou, né, porque a massa, a fórmula da água é H2O e não só HO. Então, por isso ele não calculou perfeitamente a massa dos outros elementos. Por exemplo, aqui, ó, a massa do hidrogênio era 1, a massa do hidrogênio era 5, mas na verdade não. E a massa do carbono aqui ele colocou como igual, 5 também. Então, devido a ele ter errado
a fórmula da água, né, não ter conseguido prever corretamente, aí ele errou a massa de alguns elementos, mas ele chegou bem próximo. Se ele soubesse que a água era H2O, isso, ele conseguiria prever com bastante realidade e precisão a massa dos outros elementos também. Então o que ele fez foi comparar a massa da água, que tinha o elemento hidrogênio, com outros elementos, e aí foi dando, né, a massa dos outros elementos. Hoje a gente tem tudo na tabela periódica lá. Olha como o Dalton fazia, H mais O, HO, água. Outros cientistas, né, que depois foi uma evolução, mas graças ao trabalho inicial de Dalton, então ele merece todo, né, o feito dele ficou para muito tempo. Ó. H2 mais O2 formando H2O. Outros cientistas também faziam essa combinação aqui, ó. H2 mais O2 formando H2O. Só que aqui esqueceram do balanceamento da equação aqui, porque cadê o outro oxigênio aqui nessa fórmula aqui, ó? Não está aqui. Então por isso depois teve que usar o balanceamento ali de equações. Aqui as massas, né, como foi dito lá, o nome e tal, é como se fosse uma tabela periódica. Eu vou pular essa etapa aqui foi a tabela inicial de Dalton, a gente hoje usa mais a tabela periódica. Agora aqui é importante, pessoal, olha aqui, ó, representações de Dalton. Quantos elementos será que tem nesse quadro aqui, ó? Quantos átomos será que tem? Quantas moléculas tem diferente? E quantas substâncias? O que seria aqui a quantidade de átomos? Seria cada bolinha dessa daqui, ó, contando todas as bolinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Azul e o verde. Quantos elementos então tem? Tem total de, ó, laranja, verde, preto e o azul. 4 elementos diferentes. Desculpa minha letra aí, pessoal. 20 átomos, 4 elementos. E aí, quantas substâncias diferentes tem, ó? Essa substância é a mesma que essa. Essa daqui, ó, vou colocar como Y, é a mesma que essa substância. Essa daqui, vou colocar como Z, é igual a essa substância. E essas outras duas aqui, ó, essa é uma substância e essa aqui é outra. Então, teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 substâncias diferentes. 5 substâncias. E quantas moléculas? Ó? Moléculas eu posso contar todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Então teria 8 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. 5 substâncias diferentes. 4 elementos químicos, que é a mesma cor, né, e tamanho. E 20 átomos no total. E tem também o link aqui, mas eu deixei já no grupo lá. A pauta novamente. A presença aqui, eu vou todo mundo interagiu no site aqui no chat. Depois vocês podem também respondendo lá o formulário. Eu também vou colocar a presença. Eu vou dar um print aqui em quem está presente agora. Eu tô aqui, ó. Ana Júlia, Beatriz, Bruno, Eduardo, Henrico, Franciele, Gideão, Gustavo, Heloísa, Ian, Yasmin, Isadora. Isadora tá pelo celular e também pelo WhatsApp. Laís, Milena, tem duas Milena Grande, Milena Letícia, eu acho, Natasha, a Sara. Se eu errar o nome, perdoa aí, porque às vezes aparece o sobrenome meio diferente aqui. A professora Alcilene assistindo a aula também aqui. Pessoal, obrigado pela participação. Qualquer dúvida aí, manda para mim no WhatsApp lá. Eu vou tentar disponibilizar essa gravação dessa aula aqui, tá? E então aí, pessoal, depois é só fazer lá o formulário, tá bom? Tá lá no grupo. Certo, pessoal? Um abraço, então, até a próxima.